Aleluia. Agora eu tô ligada. Ah, glória a Deus. As duas ao mesmo tempo. A luta é grande, a vitória é certa, não tem essa. Meu Deus, o que é isso? Meia hora quase pra gente chegar e conseguir fazer aqui a live? O que é isso, gente? Ó, a gente tava aqui pontualmente. O problema não foi a gente não, essa live que liga, desliga, liga, desliga. Mas é para dar tempo de todo mundo que era necessário poder estar aqui assistindo junto com a gente. Deu certo. Deu certo. Como eu sempre faço, então, assim que a gente começa, né? Como eu vou cortar esse início, eu vou mais uma vez fazer essa apresentação para que as pessoas possam entender aquilo que é o nosso propósito dessa live. Estamos aqui na continuidade do nosso estudo do livro de Eclesiastes. Nós já fizemos o estudo até o capítulo 8. Amanhã eu vou estar postando o capítulo 9, mas agora, conforme foi organizado a live, está sendo aqui dado continuidade ao capítulo 10. Então, se você, por acaso, for buscar e não encontrar o capítulo 9, porque realmente ainda não foi postado. Mas o 10 nós vamos estar aqui dando andamento. Eu tive a alegria de poder convidar e de poder aceitar o convite, a minha amada irmã e também amiga, a diaconisa Juliana. E eu deixo aqui a palavra também para você poder se apresentar, falar da igreja que você é, dos ministérios, para aqueles que entrarem possam estar te conhecendo. Fique muito à vontade. Amém. Meu nome é Juliana, eu faço parte da Igreja de Nova Vida de Copacabana. Estou nessa igreja há 13 anos, vai fazer 13 anos esse ano, glória a Deus. E sou diaconisa, como eu já disse, participo do Ministério de Louvor, Ministério de Intercessão, auxilio ali também junto com as mulheres. Enfim, faço a obra. Aonde há necessidade da igreja ali para a gente estar atuando e Deus nos capacitando, derramando, né, dons, talentos, a gente está aí disponível, tá bem? Amém. Cuidado, eis-me aqui. Bens a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Queridos, e conforme a gente faz sempre no nosso estudo, eu sempre leio o capítulo todo para que as pessoas possam se familiarizar com aquilo que vai ser falado, né? Já tenham um certo nível de entendimento do que os assuntos que nós iremos tratar. E depois, né, a pessoa que é a convidada, no caso que é a nossa amada Juliana, é que vai estar falando e eu vou estar fazendo alguns poucos apontamentos, né? Nada de dar um de Faustão falar mais do que o convidado. Mas a gente aqui vai interagindo e vocês também, se desejarem depois, no final, tiverem alguma pergunta, pode deixar aí a pergunta, vai anotando, aí no final a gente abre um tempinho para pergunta. Eu não fiz isso ainda em nenhuma live, mas eu acho que vai ser interessante podermos fazer assim. Então, no final, você tem dúvida, anota, no finalzinho, 5 minutos finais, a gente chega e abre para aqueles que tiverem dúvidas. E se porventura a gente não souber responder aqui na hora, não tem problema, a gente chega, busca o entendimento e traz aqui para edificar posteriormente a vida dos irmãos, tá bom? Então vamos aqui então à leitura. Eclesiastes capítulo 10 diz assim a palavra do Senhor. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim mostra a todos que é mesmo um tolo. Se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Os tolos colocados em muitos postos elevados, enquanto os ricos ocupam os postos inferiores. Vi servos andando a cavalos e príncipes andando a pé, como se fossem servos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Se a cobra morde antes de estar encantada, de nada adianta o trabalho do encantador. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras da sua boca são tolices, e as últimas loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer,
o que será depois dele? O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobre e cujos príncipes se encantam à mesa, a seu tempo, para refazer as forças, e não para embriagar. Por causa da preguiça, o teto desaba, e por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. As festas são feitas para rir, e o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levantar a sua voz. Perdão, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz, e o que tem asas poderia contar o que você falou. Glória a Deus. Somente até aí. É todo o capítulo 10. Fique muito à vontade, Ju. Então, eu li esse livro, né, de Eclesiastes, capítulo 10. Confesso que Deus falou muito comigo também. Primeiro corta aqui, né, para depois cortar para quem está ouvindo. E eu percebi, quando você lê ali no capítulo 10, que ele faz uma diferença entre o tolo e o sábio, né? E o tolo nada mais é do que uma pessoa que não tem sabedoria, né? Em algumas escrituras ali, em Provérbios, está associando a tolice com a ingenuidade também, mas basicamente é você desobedecer, você tomar atitude sem pensar na consequência, né? E quem já não fez isso na vida, amém? Quem já tomou atitudes ou tomou uma postura sem pensar, sem ter a sabedoria do que aquilo ali poderia acarretar para a sua vida ou como consequência. E aí, em Eclesiastes, ele fala muito sobre o poder das palavras, ele vai falar também um pouquinho sobre política, né? Eu não vou Sim. entrar a fundo nisso, mas ele fala sobre as questões políticas daquela época, sobre o certo, sobre o errado. Mas eu tomei a liberdade e salteei alguns versículos que me chamaram a atenção, né? Sim. E aí, no primeiro versículo, ele fala sobre um óleo, uma essência, né? Que o perfumador utiliza para fazer perfume. Mas ele diz assim: se tiver uma mosca morta dentro dessa essência, ela vai exalar mau cheiro. Então, ele faz uma comparação com a tolice. Uma pequena tolice, ela pode derrubar tudo aquilo que já foi construído, né? Tudo aquilo que já foi fundamentado. Então, como é que funciona? Às vezes você tem uma vida lá, né? Fundamentada na sabedoria, correto. Uma tolice pode desandar tudo. E quando eu leio isso, eu lembro de Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia registra uma tolice dele, uma decisão tomada sem pensar nas consequências. Era para Davi ter ido para a guerra, era para Davi ter feito aquilo que era para ele fazer como rei, estar ali numa batalha, e por causa de uma decisão errada, ele ficou num lugar que não era para ele ter ficado, e isso gerou consequências. Lembrando que ele não deixou de ser um homem de Deus, amém? Ele não deixou de ter um coração segundo o coração de Deus. Mas isso trouxe sérias consequências para a vida dele e para a casa dele. E aí, voltando lá no versículo 1, quando fala de óleo perfumador, esse óleo eu lembro de essência. E quando fala de essência, eu lembro da nossa essência, né? A nossa essência precisa ser o Senhor Jesus. A gente sempre fala de exalar o perfume de Cristo. O que seria exalar o perfume de Cristo? É aonde nós formos, Cristo ali aparecer. Exalar. Mas se nessa essência tiver alguma mosquinha ali morta, ela não vai exalar o perfume de Cristo, não vai exalar um perfume bom. Ela vai exalar algo ruim, um cheiro ruim. E esse livro, nesse primeiro versículo, nos faz analisar, porque a palavra de Deus, na verdade, ela tem que nos confrontar, né, Su? Então, nos faz analisar se na nossa essência existe alguma coisa que está morto, alguma coisa que não está ali, sabe, alinhado, e que o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos sinalize, para que a gente possa exalar sempre
o bom perfume. E aí ele faz uma comparação que é muito forte. Ele faz uma comparação ali logo em seguida, que ele vai fazer essa explicação, que a Sim, pequena tolice, ela tem mais peso do que a sabedoria e a honra. Isso é muito forte, né? Nós somos seres humanos, nós estamos suscetíveis a erro, mas a gente sempre tem que buscar ser sábio. E ser sábios a gente busca, primeiramente, na palavra do Senhor. A gente busca a sabedoria em Deus, né? Lá em Tiago 1 sim, diz que se nós pedirmos sabedoria, Ele derrama deliberadamente do alto para as nossas vidas. Mas a gente tem que vigiar nas tolices, nas pequenas tolices, nas pequenas atitudes. E que atitudes é essa, Su, quando eu estava estudando esse texto, né? São palavras, são atitudes, uma postura nossa, uma reação. Às vezes a gente fala muito sobre o primeiro movimento, que é o nosso, mas eu vejo hoje em dia que a gente peca muito quando nós somos reativos. Então, quando sim, acontece algo na nossa vida, quando nós escutamos algo, ou quando alguma situação acontece em nosso entorno, como que a gente está reagindo em relação a isso? Porque às vezes sim. a pequena tolice não começa nem pela gente, começa pelo outro. Mas a gente reage conforme nós recebemos ali aquela palavra, aquela ação, aquela atitude, enfim. Então, prestar atenção nas nossas palavras, prestar atenção na nossa postura, como a gente se comporta, como a gente fala, mas também prestar atenção na nossa reação, né? Sim. Tem uma frase, né, que todo mundo já deve ter escutado e que faz muito sentido para mim nesse momento, é que quem domina uma conversa, quem domina uma situação, é quem está em silêncio e quem ouve. Então, o saber ouvir, pensar e silenciar é um ato de sabedoria. E muitas das Sim. vezes, por falta de uma maturidade ou pelas circunstâncias, a gente quer responder, a gente quer falar, a Sim. gente quer ter a última palavra, a gente quer fechar a conversa. E nem sempre necessário você vai precisar fechar essa conversa. Sim. O ouvir, só o ouvir, ele te dá um controle emocional. Aqui também, quando eu leio esse versículo 1, eu percebo muito ali um controle emocional. É você controlar as suas emoções. Não com a força do seu braço, né? Nós estamos aqui falando sobre a palavra de Deus e a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que controla as nossas emoções. É o Sim. Espírito Santo de Deus que vai controlar as nossas reações, né? As nossas palavras, as nossas atitudes. Então, esse foi o primeiro ponto assim que saltou os meus olhos. Eu quero só chegar e pontuar algo que, enquanto eu lia também, né, você já falou bastante coisa que traz esse entendimento. Mas exatamente o que a perspectiva, às vezes a gente, conforme é que ele começou a dizer, né? Um óleo perfumador exala, perdão, assim como uma mosca morta faz o óleo perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter um peso, ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Às vezes nós nos tornamos permissivos, a gente olha para nós e pensa, eu já fiz tanta coisa boa, eu já acertei em tanta coisa, que uma coisinha só que eu fizer de errado vai passar, vai ser perdoado, vai ser, né, vão levar em consideração. E a verdade é que não. A gente não pode ser ingênuo desse jeito. A gente não pode ser ingênuo com relação ao julgamento das pessoas, achando que isso então vai fazer com que elas levem em consideração tudo de bom que a gente fez, mas principalmente também é com relação ao próprio Deus. A gente errando de maneira deliberada e botar no pacote Deus entende. Não, porque uma pequena tolice. Tem um versículo que diz que são as raposinhas que fazem com que a agricultura ali seja destruída. Não é uma coisa grande que faz a gente chegar e errar e ter uma consequência. Não, são pequenas coisas. Então a gente tem que vigiar nos detalhes. Porque um detalhe pode mudar muita coisa, pode modificar muita coisa. Outro versículo que você chegou, né, e botou aqui também, é a questão do coração que se inclina para o mal, né? Dando esse entendimento.
Você chegou e falou um ditado que, na verdade, eu não tinha ouvido, mas eu achei muito, muito interessante com relação, né? Quem domina a conversa é aquele que está em silêncio. Nunca tinha ouvido. Isso faz todo sentido. E aí, um outro ditado que eu tinha ouvido uma vez, e também para mim fez muito sentido, é o que diz, a forma como você age é o desejo pelo qual você quer fazer. Ou seja, como você imagina o certo, mas a forma como você reage mostra de fato quem você é. Então, as nossas reações revelam mais o nosso caráter do que as nossas ações. Porque a reação vai vir da gente estar num momento sem filtro. Não vai vir dentro de nós. E a gente tem que chegar aí, olhar para isso com zelo e, ao mesmo tempo, também com um olhar, não também, mais uma vez, passando pano, é só um negocinho. Não, a gente tem que olhar para as nossas reações e ficar assim, olha, eu preciso ainda mudar. Isso aqui em mim ainda está muito errado. Né? Porque a gente consegue e julga a reação do outro. Nossa, era tão calmo, eu só fui pisar no calo dele, você vê quem realmente é. Aí a gente detona a pessoa. Mas isso fala muito a nosso respeito. Já contei diversas vezes lá na igreja, né? E eu sou do tipo que conta as coisas erradas também que eu faço, né? Porque a gente está aqui pregando, falar tudo que é certo é maravilhoso. Mas o nosso erro, eu creio que também, né? Aquilo que o Espírito Santo nos corrigiu, traz também bênçãos para a vida dos outros. Teve certa vez que eu estava passando por uma situação que eu fiquei extremamente irritada e era uma situação injusta. E aí, por causa da injustiça, a gente acha o quê? Eu tenho direito de espernear, de gritar e de fazer o que eu quiser. E aí eu, né, cheguei, estava muito indignada, mas graças a Deus fui orar. Fui contar tudo pro meu pai. Fui orar, Senhor, isso é um absurdo. E ali, irada com a situação, comecei a orar e ao mesmo tempo falo assim, Senhor, isso é muito errado, não acredito que isso está acontecendo e tudo mais. E aí o Espírito Santo, na mesma hora, foi lá e disse... Não, e aí eu comecei também a falar, né? Eu tô me sentindo espremida. E quando eu falei, tô me sentindo espremida, veio a percepção do Espírito Santo. É quando você é espremido que revela o que tem dentro de você. Então, o que tem dentro de você é raiva, é indignação. É tudo de bom, só que não. Então, a nossa reação vai mostrar muito de nós, né? Como eu ajo, é como eu gostaria, como é a forma fofa, treinada e tudo mais. Mas quando eu reajo, é quem eu sou e aí eu preciso mudar. E aí o Espírito Santo falou comigo, seu problema não é essa situação. Seu problema é que você ainda é muito você. E você não é suficiente, e eu não sou. Então, o Espírito Santo só foi ali, só batendo ali. E aí eu falei, tá bom, o que tá errado, o que tá injusto, vá, resolva aí, Deus. Deixa eu voltar aqui pela minha significância. E pronto, e Deus resolveu de fato a situação, aquilo que era injusto passou, Deus foi lá e honrou, mas por causa de um detalhe, e aí foi exatamente isso. Eu estava num local, vivendo, sei lá, não sei quantos anos, 4 anos, dando testemunho de servo de Deus ali corretamente, mas essa situação ali que era injusto, onde eu estava morando, eu fiquei tão irado que eu falei, eu vou lá, eu vou resolver isso. No grito, no berro, na força do braço, mas graças a Deus eu fui orar, porque exatamente 4 anos bem vividos iam ser jogados fora por causa de uma situação. Naquele momento, não adianta mais nada do que eu tivesse vivido aqueles 4 anos sorrindo e acenando para todo mundo. Aquele momento que eu ia dar lugar para a ira, eu ia passar uma vergonha terrível e o pior, envergonhar o nome de Jesus. Então a gente precisa realmente se enxergar, né? Isso é um alerta para cada um de nós. Não sejamos permissivos. É só uma coisinha, é só um negocinho. Já fiz tanto aqui, eu estou na minha razão. Não, vai falar com Deus. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai ali. O fruto do Espírito é domínio próprio, então não sou eu que tenho domínio próprio, o Espírito tem. E se ele está em mim, ele vai me habilitar para eu ter esse domínio próprio e já não sair fazendo tudo de qualquer maneira. E isso aí muda, né? Graças a Deus, eu vivi depois de bênçãos, né? Não passei essa vergonha. E hoje eu só posso contar como testemunho, né? De que eu fui corrigida. Não um testemunho que eu fiz o nome de Jesus ser envergonhado. Mas é isso. Nossas reações revelam muito sobre quem nós somos. Então, vamos olhar para as nossas reações não com permissividade. Já também, né? Aquele dia, releva. Eu estava estressada. Não. Esse dia mostrou o que tem dentro de você. O Espírito Santo quer falar comigo, com você. O que tem dentro de você? Trabalha isso. Põe na presença dele. Porque essa pequena situação, esse pequeno detalhe vai te levar para um ser todo, para uma tolice, para um buraco, né? E jogar tudo fora. O perfume, tudo aquilo de maravilhoso que você exalou, vai se tornar um fedor porque você não se dominou. E isso é muito sério, né?
Verdade. Essa parte aí também que você falou, né? De que existem situações na nossa vida, né? Que é para justamente ser revelado o que está dentro do nosso coração. Que às vezes a gente não tem Sim. consciência. Tem coisas que a gente não tem consciência e quando acontece esse tipo de coisa, o Espírito Santo de Deus nos revela. E Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão pai que, apesar de vir para fora, né, aquilo que não agrada a Ele, é uma forma dele nos ensinar, né? É uma forma, é um ensinamento que ele faz, né? Ele permite certas situações, certas injustiças, mas para, né, nos transformar, nos moldar e nos para que possamos ficar mais parecidos com Ele. Bênção. Muitas coisas que você falou ficou aqui no meu coração, né? E aí, ainda um pouquinho no versículo 2, o Su, ele faz também ali uma comparação da tolice com... Ele faz um alinhamento da tolice com o coração, né? Como que a gente precisa cuidar do nosso coração, né? Filipenses, no livro de Filipenses, capítulo 4, tem um versículo que ele diz assim, ó, não andeis preocupados por coisa alguma, antes disso colocai diante de Deus as suas orações, as suas súplicas e ações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Esse versículo ele fala muito comigo, porque fala sobre guardar o nosso coração. Como é que guarda, né? A palavra de Deus está lá em Salmo 119, que diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Provérbios diz que do coração nasce fontes, né? De vida, que dentro a fonte de vida. Mateus diz deixa eu ver aqui que eu anotei. O que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, ele faz essa comparação da tolice com o nosso coração. Então, assim, Osso, não começa, que você até falou isso, não começa daquela situação específica, é algo que está dentro de nós, né? Quando a gente vem reagindo, quando a gente vem falando palavras impensadas, quando a gente vai tendo uma postura que não é correta diante do Senhor, não é por conta daquele momento, como você mesmo falou, né? Não é ali da boca para fora, mas é algo que está dentro do nosso coração. Está mais profundo. E Deus ali, ele quer trabalhar o nosso coração. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, né? Então, que decisões nós estamos tendo, né? Que atitudes nós estamos tendo que está vindo do nosso coração. Vamos lá, nós não temos deixa eu ver se eu consigo explicar, mas assim, humanamente falando, a gente não tem como controlar o nosso coração, né? A nossa sabedoria humana, a gente não tem como guardar o nosso coração. Como já foi dito aqui por você e por mim também, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E uma das formas básicas, porque às vezes, a gente quer uma coisa mirabolante, né? E Jesus ele trabalha com base. Nós guardamos os nossos corações através da palavra de Deus. Davi diz, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Então, como que a gente protege o nosso coração para a gente não ser tolo, né? Para nós não sermos criativos? É lendo a palavra. Sempre a palavra. A palavra se renova. Só saindo um pouquinho, mas eu vou voltar. E o que vem sendo dito, né? Eu sempre digo isso nas escolas bíblicas dominicais, mas ontem, numa pregação da nossa irmã Juliana Salazar, que foi uma bênção, né? Ela falou o seguinte: às vezes nós lemos uma passagem e fala assim, essa passagem eu já escutei. Isso aí é Eclesiastes 10, que a Juliana e a Suzana estão falando, eu já sei de cor e salteado, já vi uma pregação igualzinha, já estudei, já. Só que a gente tem que entender que ela se renova. De repente, naquele momento que aquilo ali foi pregado para você, o seu coração não estava aberto para receber. E hoje ele já está aberto. Já é uma outra situação. Já é um outro momento. Mesmo que seja a mesma palavra, mesmo que seja a mesma coisa, talvez seja Deus querendo nos falar disso até o nosso coração ser transformado. Sim. Até a tolice dos nossos corações ser ali rascado, ser ali tirado.
Então, assim, acho muito interessante no versículo 2 esse alinhamento que ele faz da tolice com o coração e do sábio também com o coração. É uma coisa ligada à outra, não tem como separar, na Sim. minha perspectiva. Não, e a Bíblia está deixando claro isso, né? E você falou aí de Jeremias, e eu ainda endosso no sentido que Jeremias fala, o coração do homem é enganoso. Ele ainda faz um ponto desesperadamente enganoso. No mundo tem um ditado, né? Meu coração, meu guia. Tá lascado. Isso é como se fosse uma coisa boa. Para com isso. Deixa de ser tolo. Não vá pelo seu coração. Porque se a gente for guiado pelas nossas emoções, nós vamos ir para um lugar mau, porque as nossas emoções elas flutuam. Nós precisamos estar na rocha que é Cristo. Ali sim nós estaremos seguros. Nele nós teremos realmente esperança. Então a gente realmente não pode confiar em nós mesmos, né? Tem um versículo que o pessoal às vezes fala de uma maneira muito equivocada, né? Que é, maldito o homem que confia no homem. Aí a pessoa pega isso como se fosse, olha, não confia no outro não, né? Porque o ser humano, você sabe como é que é, ele vacila, ele te trai. Mas o versículo não é isso. O versículo é mais amplo, ele diz, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Não é maldito o homem que confia no homem no sentido de confiar em outro homem, mas é maldito o homem que confia em si mesmo. Então, quem é guiado pelo coração é aquele que confia em si mesmo. Meu coração é bom e tudo mais, você se acha sensacional. E aí, com isso, você vai vivendo, sendo guiado pelo teu coração. Mas a Bíblia diz que isso é uma maldição. A confia em si mesmo não é bom. Você vai trazer maldição sobre a sua vida. E aí o versículo continua, né? Versículo seguinte: bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor. Então, a nossa esperança, a esperança de nós chegarmos e termos uma vida plena, abençoada, não está em nós mesmos, mas está em Deus. Então, precisamos olhar para Ele. Precisamos, de fato, fixar os nossos olhos e permanecer nele. E termos a humildade de chegar e dizer, realmente, estou errado. Não fique tentando aqui criar situações justificativas. Ah, foi o vizinho que errou. Foi o fulano que errou. Eu sou legal, mas também, né, tem limite. Não. Na verdade, a gente não é legal, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi numa pregação com a Val Gonçalves, que é a esposa do esqueci o nome que também é Gonçalves. Douglas Gonçalves, isso mesmo. E essa frase me marcou. E essa frase diz o seguinte: ninguém passa por uma verdadeira conversão sem antes ter experimentado uma profunda decepção consigo mesmo. Quem se converteu abandonou a si mesmo porque se decepcionou consigo mesmo e a sua esperança está no Senhor. Porque senão Jesus não é a minha esperança. Ele é só uma muleta. Eu até consigo ir, mas assim, para dar uma força, tenho Jesus aqui do meu lado. E a isso a gente expõe o nosso coração a situações aleatórias. E aí a gente é guiado pelo coração. Porque se eu sou bom, não preciso de Jesus, eu não preciso ser guiado pelo Espírito Santo, eu não preciso buscar o Senhor, eu não preciso chegar e ter conselhos, nada. Eu sou bacana beça, eu vou vivendo. E aí entra nesse exatamente, retornando ao versículo anterior, eu faço tanta coisa boa que umazinha eu chegar e fazer errado, tá tranquilo. E não tá. Né? Então, que a gente se decepcione conosco antes de dizer, ai meu Deus, o ser humano é terrível. Todo mundo se decepciona com outro ser humano. Mas a Bíblia nos convida a gente se decepcionar conosco e colocarmos a nossa expectativa no Senhor, na presença dele. E aí sim a gente vai exalar, não somente em alguns momentos, mas em todos, o bom perfume de Cristo, não o nosso. Né? Retorna a essa mesma perspectiva. Fica à vontade. E no versículo 4, só reforçando isso que a gente já está falando, Uhum. ele nos traz um ensinamento prático. Diz assim, ó, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma as grandes ofensas. Então, alguém esteja ali, né, numa posição ali de governo, né? E aí a gente pode levar para vários âmbitos, né? A gente pode levar para a questão política, mas a gente pode levar para o ambiente de igreja, a gente pode levar para o ambiente de um casamento, falar um pouquinho de casamento, né? Entre o homem e a mulher. O homem lá tem ali a sua responsabilidade, né? De ser o sacerdote da casa, de ser o provedor, e a mulher ali, né?
com o papel dela, biblicamente falando, ou numa relação entre pais e filhos, e por aí vai. E aí, ou de amizade, onde você quiser colocar ali para a sua realidade, né? Para quem está assistindo aqui a gente, uma situação que aconteceu e que essa pessoa ficou indignado contra você, ou te perseguiu, ou foi de uma forma injusta, como a Suzana até testemunhou aqui um pouquinho antes. E aqui o livro de Eclesiastes nos ensina uma postura. Não deixe o seu lugar, fique ali. Mas o que a gente vai fazer? Nós vamos ter um ânimo sereno, porque isso abate qualquer ofensa. Isso abate qualquer palavra contrária. Isso abate qualquer briga, qualquer discussão, qualquer desentendimento, qualquer situação constrangedora. E não é tipo assim, eu vou ficar no lugar e vou fechar a minha cara, né? Eu estou em silêncio, mas estou com a cara fechada. Não adiantou em nada, né? Porque, na verdade, você só fechou a boca. Mas a sua afeição, as suas atitudes estão emitindo outras informações. Mas é muito mais do que isso. É você trazer graça, é você trazer serenidade, é você trazer amor, é você trazer uma postura no olhar, né? No falar, né? Se for necessário falar, as suas palavras, elas saem de uma forma tranquila. Isso quer dizer o quê, Su? Isso quer dizer que talvez aquela situação, quando você tem um ânimo sereno, você está dizendo ali para outra pessoa, para quem está em volta, e até mesmo para o inimigo que aproveita essa situação também para entrar, de que aquilo ali não entrou no seu coração, de que aquilo ali não te atingiu. E isso que é o mais importante, né? Como você já disse aqui, não é o que o outro fala, não é o que a situação diz, é você ali tendo ânimo sereno. Você está demonstrando para quem está ao seu redor, e também para quem está ali na sua frente, e talvez esteja te perseguindo ou esteja indignado contra você, que aquilo que foi feito não entrou no seu coração. Por quê? Voltando de novo, o nosso coração está sendo guardado através da palavra do Senhor. Nós estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus controle as nossas emoções. Então, achei assim muito interessante. É fácil? Não, não é fácil. Não é uma coisa assim, acordei aqui, né, e mudei e transformei. Não. Isso aí, às vezes, vai precisar de muitas orações, de muito secreto com Deus, amém? Muitas madrugadas, muitos jejuns, cada um tem o seu processo, cada um tem, né, a sua caminhada com Deus. Vai precisar de muita palavra, muito choro, muito quebrantamento, muito arrependimento, vai precisar se converter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei como é que Deus está trabalhando com vocês, né? Porque Deus trabalha com cada um de uma forma particular. Mas é isso. Quando você ali espalha o ânimo sereno, você também está dizendo que aquela situação não entrou no seu coração. E aí você não sabe. Sim. Eu acho até interessante também essa perspectiva que às vezes a gente está num mundo em que é bem visto uma grosseria, responder mesmo, ninguém me pisa, ninguém me bate, eu sou lá, né? Estou aqui em cima. As pessoas, isso é que é louvável diante do mundo. E aí as pessoas não conseguem compreender o valor da serenidade. E eu acho que a gente tem que começar. Antes de eu não vou conseguir desejar e jejuar, e buscar, e orar para ser massacrado. Eu tenho que entender o valor que aquilo ali vai gerar sobre a minha vida. E o texto está dizendo de forma clara que vai ter um valor de desviar uma situação ruim sobre você. Eu preciso acreditar nisso. Se eu só acho que eu estou me calando e vai ficar entalado, estou passando mal, aí parece que estou uma camisa de força, né? Ninguém quer isso. Eu não vou jejuar para ficar aqui passando mal e entalada. Eu não vou falar, mas estou aqui, ó. Não, eu preciso enxergar a recompensa daquilo que eu estou fazendo, do sacrifício que eu estou fazendo. Então a gente precisa ler com clareza a Bíblia, porque ela está te indicando e está me indicando uma recompensa. Até o governador, até aquele que te domina, se ele quiser espizinhar você, se ele quiser utilizar o poder que ele tem para te humilhar, se você não se permitir entrar nesse ambiente
que ele está de descontrole, porque o descontrolado no caso é ele. Se você não se permitir, você tem uma recompensa. Você vai chegar e vai ter uma bênção sobre a sua vida. Então a gente tem que ampliar a nossa visão. Porque se eu só estou com um olhar humano, bateu, levou. Falou, gritou A, eu vou até Z. É isso, já falei muito, e, meu Deus, Deus é mais. Jesus Cristo mudou meu viver, cantemos, é a live do testemunho. Mas isso daí vai chegando e a gente vai tendo recompensa. Para mim foi um processo, não, tem que ter uma recompensa aqui, porque senão só fica passando mal, só fica calado. Mas você tem que ler, a Bíblia está dizendo. Não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Você vai se tornar uma pessoa de agitador, ou de, pior ainda, você ficará agitado pelos outros. Né? Se a pessoa tem, no final das contas, aquela pessoa está de fato te dominando. Teu dia está lindo e belo. Aí chegou Joãozinho lá endemoniado, querendo te perturbar. É só ele falar uma palavra e você sai da graça. Ou seja, tua vida está na mão do endemoniado, está na mão dele. Não faz sentido. Mas não, se você permanecer no seu lugar, você vai chegar e vai conseguir desviar grandes ofensas, né? Tem um outro texto bíblico que fala, né? Que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. É isso. Eu chego também, conforme a Ju falou, não adianta só a palavra, é todo um contexto, né? Tô falando, ai, amadinho. E ali querendo enforcar com a cara, né? Nitidamente que eu só quero enforcar essa pessoa. Não, é do coração. É isso, é pedir para Deus transformar o nosso coração mesmo. Pai, muda o meu olhar para essa situação. Eu olho e fico só indignado, mas o Senhor está vendo algo além. Então me coloca no lugar onde o Senhor está. Que o Senhor é justo e o Senhor nos atura. Então, me dá essa percepção, me faz olhar a recompensa, aquilo que eu vou realmente avançar quando eu for serena, quando eu mantiver calma, e não ficar com um olhar de eu vou passar mal aqui se eu não falar, eu vou chegar e vou ter um troço. Porque isso aí, de fato, só vai te fazer passar mal real. Você só vai calar, né, os lábios, mas por dentro você vai estar se consumindo. Então, isso também não é o que a palavra de Deus quer. Por isso, a Bíblia, ela quer fazer em nós um trabalho de dentro para fora. Não uma aparência, mas mudar a nossa essência. E isso vem através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, conforme a gente está aqui falando, né, em vários momentos. Não é sobre nós, não é sobre o nosso, né, momento aqui de meditação, alcance o nirvana, se esvazie, que você vai ficar um zen. Não. Mas é sobre o Senhor trabalhando na sua vida, na minha vida, e sim a gente alcança esse lugar de serenidade. É lindo, na verdade, quando a gente percebe, olha, antigamente eu ia me descabelar com isso daí, nem tchum agora. É maravilhoso. Realmente, aí você sente naquele lugar, nada me abala. E o fulano tá ali descabelado, parabéns para ele, tchau. E vai vivendo, e Deus vai te dando ali compreensão de todas as coisas. Então, isso é muito bom mesmo, né? E Deus tem isso para a nossa vida. É entender que está disponível para cada um de nós. Né? Não ficar sendo guiado pelos outros, sendo guiado pelas circunstâncias, mas sim conseguir dominar até o que governa. Dominar até aquele que está acima de você. Não vai chegar e não vai controlar a sua vida, mas o Espírito Santo é que vai. Então, muda tudo, né? Nossa perspectiva. Com certeza. E é isso. Um pouquinho mais na frente, o versículo 10, né? Ali no livro de Eclesiastes, ele faz ali, ele usa um machado como exemplo para explicar sobre processos, preparos, enfim. Então, está escrito assim no 10. Se o machado está embotado, ou seja, ele está cego, ele não tem um corte afiado, e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém o êxito. Eu li uma frase que diz assim, que o tempo que a gente gasta para amolar esse machado não é tempo perdido, porque lá na frente a gente vai colher. Para ficar um pouco mais assim acessível, por exemplo, tem estudos, né, que dizem que os chineses eles planejam 11 meses para executar algo em um mês. E que os brasileiros planejam um mês para executar algo em 11 meses. Está vendo a discrepância da situação? O que isso quer dizer? Primeiro, isso aí a gente vai virar vigília hoje, né? Mas assim,
Isso aí tem muito com a questão da tolice, com a questão da ansiedade, com a questão de decidir com a sabedoria humana, com os impulsos, com as emoções que não estão alinhadas ao Espírito Santo de Deus. Quer dizer, várias coisas. Mas, para ser mais sucinta, é necessário que a gente seja molado, né? É necessário que a gente seja trabalhado, é necessário que haja um processo, é necessário que haja um preparo, é necessário que haja uma paciência, porque a força do nosso braço, a nossa força, não resolve nada, porque a gente não vai estar transformado, a gente não vai estar ali preparado, maduro o suficiente, e a gente vai querer cortar coisas, né? Romper com coisas com a força do nosso braço. A gente vai querer enfrentar situações sem estar preparado para isso. A gente vai querer romper, enfim, aí você vai trazendo para a sua realidade coisas que nós não estamos preparados. E vindo agora na nossa mente, inclusive a bênção. Às vezes a gente quer uma bênção, a gente quer algo na nossa vida. Deus tá aí, minha filha, eu estou te preparando. Você precisa, sabe, de um tempo maior. Você precisa ser afiado por mim, afiada por mim, né? E aí a gente quer aquilo ali com a força do nosso braço. E glória a Deus que tem bênçãos que Deus não nos dá. Deus não dá bênção antecipada. Amém? A bênção de Deus, ela não traz peso. A palavra de Deus diz isso. A bênção de Deus, ela não vai trazer um peso para você, algo pesado, algo ruim. Não. A gente precisa receber no tempo certo e na hora certa. Sair um pouquinho sul, para depois voltar. Né? Não, faz todo sentido. O que o tolo quer? O tolo quer, né, as coisas rápidas, resolver as coisas rápidas. Vamos embora, sem ser afiado, sem ser trabalhado. Aí a gente volta também para a dependência de Deus. O que a gente está querendo dizer com Deus? Não, Deus, eu consigo com a força do meu braço. Precisa trabalhar em mim, não. Eu mesmo me basto, eu sou independente. Nós achamos que somos dependentes de Deus, mas nós não somos. Né? Em algumas situações, Deus nos mostra, você ainda não é totalmente dependente de mim. E a força não resolve. E aí é a pergunta que a gente tem que fazer para nós, né, nesta noite. Quais áreas da nossa vida precisamos ser amolados, precisamos ser afiados, também para sermos efetivos ali. O que nós estamos tentando fazer, encarar, sem nos preparar. A sabedoria, como diz no final desse versículo, mas com sabedoria se obtém êxito. Então, assim, me chamou muita atenção, né? E vamos lá, só estendendo mais um pouquinho. Deus nos molda, Deus nos afia, nos afia. Em Provérbios 27 também diz que o outro também nos afia. E o outro também é um auxiliar nesse trabalho de transformação que Deus está fazendo dentro dos nossos corações. Inclusive aqueles, como já falamos anteriormente, e eu volto a repetir, inclusive o que governa, que fica indignado contra você, inclusive aquele, sabe aquele irmão difícil, aquela pessoa difícil, aquele familiar difícil, aquele amigo difícil que Deus não tira do nosso lado, né? Ali tem um projeto, ali tem um propósito de Deus, porque Ele está nos afiando, também. Ele nos afia no secreto e nos afia também nos nossos relacionamentos, né? Quando a gente acorda e sai aí esse mundo afora, sem saber o que vai nos acontecer, mas ali, em todo momento, Deus está trabalhando nos nossos corações. Então, assim, também pegou um pouquinho, me chamou muita atenção esse versículo 10. Sim, aí me lembra da frase, né? A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Posso até ter uma boa intenção, mas se eu estar na hora errada, estou pulando o processo, vai se tornar a coisa errada. Eu posso até dar um exemplo básico, né? Por exemplo, tem muito, com relação a relacionamento, tem muitos jovens que querem o quê? Querem namorar. Tá pronto para isso? Não. Mas começa. Aí o que a gente vê na igreja? Um bando de jovem, aquele jovenzinho que estava maduro, estava se desenvolvendo e tudo mais, daqui a pouco ele saiu da igreja.
porque se relacionou, não era o tempo certo, porque não tem maturidade, e vai embora. E aí, daqui a pouco, tá sem namorado, tá sem Cristo, tá sem nada, tá aí no mundo perdido. Então, isso pro jovenzinho e pro mais velhinho também, né? Então, a gente tem que chegar e... Porque o mais velhinho pensa, já sei de tudo. Aí mesmo que eu estou velho, já sou maduro, é só viver. Mas a gente tem que realmente... A Bíblia fala também, né, sobre... Se você vai fazer uma obra, calcula primeiro quanto você vai precisar para fazer essa obra, para você ver se vai chegar até o final dela. Porque senão o que você vai trazer é vergonha. Então, o texto aqui também está dando esse mesmo exemplo. Você vai chegar e utilizar o machado, você precisa preparar ele para isso. Não adianta a gente querer queimar etapas. Não, não vai acontecer. A gente vai chegar e só vai se frustrar, só vai ter mais trabalho ainda. Um machado, como é que se diz? Sem ser amolado, você pode até conseguir tirar umas lascas, pode até acontecer alguma coisa. Mas o esforço que você vai desempenhar para isso é muito maior e não tinha essa necessidade. Era melhor você chegar e investir o tempo se preparando. Quando eu vi esse exemplo que você falou do brasileiro e do chinês, né? Falei, mas no final das contas, os dois utilizaram ao mesmo tempo. Porque um ficou 11 meses se preparando e fez em um mês. O outro ficou, como é que é? Ficou um mês e fez em 11. Ué, o mesmo tempo no final das contas, mas não. Porque aquele que chegou e se preparou durante 11 meses e fez em um mês, o desgaste dele foi bem menor, porque ele não desperdiçou material. Aquele tempo de 11 meses de preparo, ele estava ali, de fato, organizando para ser efetivo na realização. Isso, enquanto eu ouvia, ele foi trabalhando, né? Porque o tempo parece que é o mesmo para os dois, tá? O mesmo tempo para os dois. No final, tanto faz um ou outro, se preparar ou não se preparar. Vai chegar ali no final, mesmo 12 meses você vai ter que trabalhar. Mas não. Enquanto um estava se preparando, ele estava sendo poupado as energias, estava sendo poupado o material, estava sendo poupado diversas coisas. E aí, quando ele foi para execução, foi pleno. Chegou, a execução fluiu. Enquanto o outro chegou e ficou só um mês se preparando, e aí provavelmente ficou 11 meses descabelado, 11 meses apagando incêndio, se desgastando, aí agora foi. Ô, glória. Terminou. Quando na verdade não tinha essa necessidade. Era só ter planejado. E aí é viver de fato o mesmo tempo, só que de maneira totalmente diferente. Então que a gente se poupe, né? Deus está falando isso pra gente. Se poupe. Vá planejar, segura essa emoção, que vai dar certo no tempo certo, da maneira certa. É sobre isso. E o resultado de quem está mais preparado, com certeza vai ser diferente do resultado de quem está despreparado. E um ponto que eu só queria salientar mais uma vez que você falou, tem muita gente também, né, com 40, 50 anos, ali no ambiente de igreja, é muito interessante, porque a gente escuta muitas histórias, né, não só no ambiente de igreja, mas trabalho, onde a gente, né, está, principalmente no nosso trabalho secular, digamos assim, que muitos não profetizam na mesma fé, né? Então a gente escuta muitas histórias e a gente percebe que ali é uma falta de maturidade, é uma falta de preparo, de entendimento. E quem olha de fora, a gente vê assim, nossa, uma coisa tão simples, e a pessoa entrou nisso, a pessoa decidiu isso, sabe? Uma pequena tolice, uma tolice, né? Faltou uma sabedoria que condiz ali com, com a maturidade da pessoa em termos de idade, digamos assim. Então, assim, a gente também, no mundo de hoje, esse vazio da alma, essa busca de preencher a alma com relacionamentos, com coisas, estão fazendo as pessoas tomarem atitudes precipitadas, sem pensar, sem parar, sem raciocinar, sem ter sabedoria. Então, é um ponto que a gente precisa redobrar. E serve também para nós, né? Qualquer coisa que aparecer diante, às vezes, isso aparece uma coisa diante dos nossos olhos, e a gente fala assim, nossa, essa oportunidade eu não vou perder. Mas em nenhum momento colocou o joelho no chão para falar, Deus, o que o senhor acha desse trabalho que está aparecendo aqui na minha frente? O que o senhor acha dessa situação, dessa oportunidade? O que o senhor diz para mim sobre isso? Porque o que me importa é o que o Senhor diz, não é o que as circunstâncias me mostram, né? Não é o que a situação está sendo favorável ali
para mim naquele momento. Porque eu posso entrar nisso, não estar preparado e chegar lá na frente. Sim. E aí colher as consequências que talvez não sejam muito boas. Né? E é isso, ali no versículo 12 e 13, que é uma parte que eu gosto também, muito, porque fala ao meu coração, está escrito assim, ó, rapidinho. As palavras do sábio lhe trazem favor, mas o tolo é destruído pelo que diz. As primeiras palavras de sua boca são tolice, as últimas, loucura perversa. O tolo multiplica as palavras, mas o ser humano não sabe o que vai acontecer. Quem poderá lhe dizer o que será depois dele? Então, aqui ele está falando sobre cuidado com as palavras, porque o que caracteriza uma característica forte da tolice são palavras, são que saem da boca do tolo. É o que ele está ali dizendo. Aí, Tiago 3, depois vocês leem com mais calma, Tiago 3 fala sobre dominar a língua. Olha, pequeno, ó, eu não vou botar para fora, mas assim, é pequeno, gente, mas que pode fazer um estrago. Eu sempre digo isso para mim, tá? A gente tem que pensar no que vai falar, porque palavra não tem como você catar de volta. Já foi. Sabe aquela situação que você fala e depois você percebe que você falou demais, você tenta explicar e você se enrola mais ainda? Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu algumas vezes. Porque dependendo do que sair da sua boca, não tem como você catar a palavra, não. E se o outro tiver ferido, você vai ter contribuído ainda mais, né? Aquela situação. E aí a palavra de Deus diz que com a nossa língua, lá em Tiago 3, nós bendizemos e nós amaldiçoamos. Com a língua procede a bênção e a maldição. E faz uma pergunta assim para a gente refletir. O que que procede? Tem como sair de fonte, da mesma fonte, tem como jorrar água doce, né? E água amarga? Não tem. É aquilo que a gente falou lá do início, uma pequena tolice. Você pode fazer tudo certo, mas se está jorrando dos nossos lábios numa conversa, às vezes, numa mesma conversa, a gente abençoa e amaldiçoa. Às vezes, numa mesma conversa, é tipo assim, nossa, fulano é uma benção, Beltrano é uma benção, mas, nananana, aí a gente amaldiçoa na mesma conversa. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está, sabe, batendo certinho. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, né? Platão, ele diz uma coisa muito interessante. Homens sábios falam porque ele tem algo a dizer. Então, ele está em uma situação e ali na sabedoria ele tem algo relevante que vai edificar e aí ele vai abrir a boca dele. O homem tolo, ele precisa dizer algo. Mas que algo é esse que ele precisa dizer? Qualquer coisa que não tem relevância. O tolo, às vezes, ele só tem necessidade de falar, foi aquilo que você falou. A pessoa fica assim, eu preciso falar, já ouviu falar? Eu preciso falar, senão vou infartar. Ela acredita realmente. Né? Tem uma situação que ninguém pediu a sua opinião. Amém? Vamos para a prática? Ninguém pediu a sua opinião, mas você tem que falar, você tem que dizer, né? Aí, muitas das vezes você fala e o Espírito Santo de Deus vem com uma flecha na hora do seu coração. Não é para você ter falado. Né? E aí a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e aí depois, é verdade. Se tivesse feito de uma forma simples, não traria essa confusão, sabe? É aquela coisa assim, sabe aquela pessoa que tem que dar a opinião dela? Sim. Mas ali, naquele momento, talvez a sua opinião não vai ajudar muito, pelo contrário, pode trazer confusão, né? Você vai se expor, você vai se estressar, amém? E depois você vai perceber que poderia ser da outra forma como o outro falou, que traria o mesmo resultado e até melhor. Isso faz parte da humildade também.
né? Sim. Você perceber que, às vezes, a ideia do outro, aquilo que o outro está trazendo, é novo, é diferente, vai te confrontar, mas que vai ter um resultado melhor do que aquilo que Sim. você imaginava. Isso eu estou já indo para outros campos. Mas voltando, o homem sábio, quando ele abre a boca, ele tem algo a dizer que vai fazer diferença. O tolo não. O tolo ele só quer falar, Sim. né? Tá A palavra na de necessidade. Deus, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser tardio no falar. Ai, gente, depois me Tardio para ajuda. se irar também. Pronto para Tardio, ouvir, tardio pronto, para falar e tardio para se irar. aí é o sábio, né? Aí a gente volta para dizer que quem tem o domínio da conversa é aquele que ouve. Uhum. E muitas das vezes na minha vida, vou dar meu testemunho também, peço muita A live misericórdia. das coléricas. Vou confessar, tá? Ainda peço ajuda ao Senhor. Às vezes a pessoa está falando com a gente não está nem escutando o que a pessoa está falando, a gente já está pensando na resposta. Então, tipo assim, a pessoa acabou de falar a última letra, a gente já, pá, já mandou. Por quê? A gente não está ouvindo, a gente só está escutando. Escutar uma Uhum. coisa. Sim. Ouvir, o cérebro processa. O ouvir a palavra de Deus, né, trabalha a nossa fé. Uhum. Escutar, pode fazer isso aqui, ó. Só uma voltinha, né? Então, muitas das vezes ali num momento de conversa, às vezes algo simples, às vezes você não está nem brigando, mas você está conversando, mas você tem que perceber, o Espírito Santo de Deus me mostra se eu só Uhum. estou escutando ou se eu estou ouvindo, porque há uma necessidade, às vezes, dentro de nós, de falar, de responder. E o outro está apresentando algo e a gente já está pensando, quando você pensa no que você vai responder enquanto o outro está falando, aquilo ali já não é uma conversa de duas pessoas. Aquilo ali é Sim. uma conversa apenas de uma também, Sim. que é Vira um casa, monólogo. né? É monólogo. Então, assim, não tem nem como a gente crescer, né? Então, isso me chamou bastante a atenção em relação a isso. E enquanto você falou da questão de, às vezes, numa conversa, você pode falar uma coisa muito boa e a outra ruim, na mesma hora, até anotei para não acabar esquecendo, eu lembrei de Pedro. Quando Pedro faz aquela, né, exclamação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele chegou, né, e Jesus fala, olha, bendito é você, Pedro, porque quem te revelou isso não foi carne, foi o Espírito de Deus. Nessa mesmíssima conversa, Jesus vai lá e diz que ele vai morrer. E aí Pedro vai lá e diz, chama Jesus no canto. Não, não faça isso contra si mesmo. Não fala dessa forma. E aí Jesus fala para Pedro, afasta de mim, Satanás, porque você não conhece das coisas celestiais. O mesmo Pedro. Então a gente, quando está muito acelerado, a gente pode ser uma benção e um tropeço. A gente tem que realmente se desacelerar. Porque assim, Deus fala conosco. Aí, às vezes, exatamente porque Deus me usou. Oh, olha aí, ó. Quem falou foi, revelou foi o Espírito Santo. Agora já tô lá em cima, surfei a onda, recebi o selo de aprovação que eu falo, o Espírito Santo é que tá me usando, aí eu já vou para um outro extremo. Aí eu já vou para a emoção. Porque eu já me enchi, o meu ego foi inflado por aquela palavra de aprovação, aí eu deixo o meu ouvido para Satanás falar e eu ser boca do próprio Satanás. Parece uma frase forte, né? Arreda de Satanás. Quem falou foi Jesus. Tem vezes que a pessoa está falando muito e ela quer que a outra corrija ela com flores. Minha irmã amada, fique calada, não está edificando. Não, às vezes você vai tomar uma chamada mesmo. Minha irmã, chega! Falou demais. Meu irmão, para, se domina. Às vezes vai ter que ser uma chamada mesmo, porque você está extrapolando, você está exacerbando. Você pode ser uma bênção, como Pedro foi, mas ultrapassou um limite que está se tornando uma maldição. Gente, para pensar, olha, falta de noção. Pedro foi corrigir Jesus. Olha o nível. Oi! Não, Jesus, preciso chamar aqui você no cantinho. Não fala assim, não é bem assim, não. Jesus. Para com isso. Às vezes a gente está nessa. Tá tão acelerado, né? E aí eu venho de uma bênção, de uma revelação de Deus e já vou nesse mesmo pique. Não, a Bíblia fala pra gente. A Bíblia fala muito sobre vigilância, sobre prudência, sobre a gente desacelerar. A gente tá no mundo, né? Fast food, a comida rápida, tudo rápido. Eu tô acelerado, eu vou ali vivendo. E a gente só quer, como se fosse, pisa no acelerador e vai. Quando Deus está dizendo, me ouça, para, reflita, né?
A Bíblia fala em Efésios, vejam com atenção, né? Vide prudentemente como andais, não como loucos e nem como nécios, mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, observe como o outro está andando, não como você está andando. Então, a gente precisa disso, porque senão, uma hora eu vou ser uma bênção, outra hora eu vou ser boca de Satanás, porque eu vou estar ali acelerado. E Deus vai me usar? Deus me usou naquele momento? Usou. Pedro foi usado, não foi revelação de homem, foi revelação do Espírito Santo. Mas na mesma hora que ele foi usado pelo Espírito Santo, ele chegou e se permitiu também ser usado ali pelo inimigo. Então, olha só o cuidado que a gente precisa ter com as nossas palavras. Mais uma vez, não podemos confiar em nós mesmos. Fui usada, Deus me usa. Ô, Juliana, não fale nada, Deus me usa. Deus me usa, você não sabe o que Deus falou comigo. Ah, eu sei, mas agora não é ele mais, já foi-se embora. Então a gente tem que ter esse senso, essa perspectiva, para que nós não estejamos, né, vivendo no automático. Acertei uma vez, oba, agora eu vou de qualquer maneira. Não, tem que continuar dando a glória para Deus, continuar com a atenção, sabendo que eu não sei tudo, não. Aquele momento lá, Pedro, acertou, mas lembra o que Jesus falou? Foi o Espírito Santo que te revelou. Então não foi você que era muito bom, era o Espírito Santo. A gente volta de novo para quê? Para o Espírito Santo, para Jesus. É isso que Deus está falando. Pega a visão, pega aí a nota, porque é isso. Desacelera e ouve o Espírito Santo. A gente não confia em nós mesmos. Então é muito importante essa perspectiva. E é isso, né? Vamos lá. Só para complementar, não, né? Mas uma coisa que veio na minha cabeça quando você estava falando, que você até falou também, mas só para pontuar, né? Mais, né? Para ficar mais importante. Nossos relacionamentos na horizontal, que é relacionamento, né? Interpessoal, igreja, trabalho, né? Diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, se num momento, numa situação, nós queremos apenas falar e escutar pouco, é porque no nosso relacionamento com Deus também está um pouco afetado nisso, né? Às vezes a gente vai diante de Deus já com tudo pronto. Quem já não chegou assim diante de Deus? Né? Com tudo pronto, falando muito, falando, e na verdade Deus só quer que você o ouça, né? Cale todas as vozes, inclusive a sua, a minha, para que a voz dele seja soberana. Eu lembro muito de Jó, estava falando sobre Jó essa semana, e ele faz algumas perguntas para Deus, e Deus em silêncio, e às vezes o silêncio de Deus é ensurdecedor. Amém? Mas por que às vezes Deus se silencia? Porque não é isso aí que ele quer tratar com você. Amém? Não são essas perguntas, não é isso que você está pensando, não é isso que está sondando aí o seu coração. E aí, em determinado momento, Deus responde Jó. E ele começa a perguntar, e Jó se constrange, e Jó já se coloca, entre aspas, no lugar dele, entendendo que Deus é soberano. Amém? Deus tem a sabedoria, o conhecimento de tudo. E quão bom nós entregarmos a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, todo o nosso coração, para esse Deus que tem o domínio, a sabedoria de tudo, que sabe o que é melhor para nós. Nem todas as respostas nós vamos ter. Coloque isso no seu coração. Você vai passar aqui a vida aqui, né, caminhando em santidade, mas nem todas as respostas você vai ter de Deus. Mas que nós tenhamos a resposta, o falar daquilo que Ele quer para nós. Eu sempre falo isso saindo um pouquinho do seguinte: aquilo que Deus não tem para mim, eu não quero. Então, eu posso chegar diante ali de Deus e estar falando um monte de coisa, mas não é o que Deus quer. Mas tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, isso eu quero. Isso eu busco. Isso Deus vai se revelar, né? As bênçãos a maior bênção já existe, que é a vida eterna. Deus poderia fazer mais nada nas nossas vidas, amém? E isso é muito profundo. Isso para a carne é incompreensível, mas para o espírito é totalmente compreensível. A maior herança que ele nos deu foi a vida eterna.
as bênçãos celestiais que já está lá em Efésios. O resto, né, é aditivo, como diz o nosso amado irmão, é troco, né? O modo de falar. Sim. Uhum. Mas também, eu não estou querendo dizer que Deus não tem bênçãos, não tem promessas para as nossas vidas. Tem, mas que nós possamos buscar aquilo que Deus realmente tem para nós. Não aquilo que nós achamos, né, pela nossa tolice, que nós merecemos ou que nós temos que ter. E aí a gente vai diante de Deus falando muita coisa. Se você está falando muito nos seus relacionamentos horizontais, perceba se talvez no seu relacionamento vertical com Deus você não está agindo da mesma forma. Primeiro, Deus conserta o nosso relacionamento com Ele, para que o nosso relacionamento aqui na horizontal também esteja de acordo, esteja alegrando o coração dele, que não entristeça o Espírito Santo de Deus. E é isso, não me estendendo muito lá no versículo 20, fala, né? Nem pensamento fale mal do rei, não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a sua voz e o que tem asas poderia contar o que você falou. Não solte sua língua, seja prudente, seja sábio, não seja tolo. Ingenuidade, como a Suzana falou aqui, como a Su falou aqui, também é tolice. É ingênuo, não sabia. É tolice, tolice. Né? Sim. Então, esses foram os versículos que saltearam aos meus olhos. Queria agradecer muito, porque Deus falou muito comigo e nós estamos sempre em construção também. E eu confesso que algumas coisas, quando eu li, constrangeram o meu coração. Me fez parar e refletir, falar, tem coisa aí que precisa ser mudada. Foi muito, assim, enriquecedor. Amém. Glória a Deus. Eu vou só acrescentar nesse versículo 20, que eu acabei de... Enquanto estava falando, eu também fui refletindo, né? Ele diz assim, vou repetir mais uma vez para que as pessoas possam gravar, né? Nem em pensamento fale mal do rei, e não fale mal do rico, nem mesmo quando você estiver sozinho em seu quarto, né? Porque as aves do céu poderiam levar a sua voz. E aí me veio à memória a questão está dizendo, não fale mal da pessoa em lugar nenhum, né? Só que aí, quem aqui nunca ouviu aquela frase? Tem um menino que faz aí um stand-up cristão e ele diz, não é fofoca, é motivo de oração. Aí, aqui, o versículo está dizendo, não fale nem no teu quarto. Aquele negócio que você diz, não tô falando mal de ninguém, só tô te chamando aqui, ó, para orar. Aqui ele está dizendo, no seu quarto, sozinho. Quem está falando sozinho no quarto? Está orando, né? Tá? Mas ele está dizendo, nem isso faça, porque na verdade você não está orando, vamos ser honestos. Você está aí conjecturando da vida dos outros. Você está falando mal do rei, você está falando mal das pessoas. Aqui está chamando muita atenção, não fale mal de ninguém. E o rei aí é a posição de autoridade. Quantas pessoas estão, assim, definhando na sua própria vida? Porque estão pegando quem o Senhor levantou como autoridade, né? Não sabe das coisas que aquela pessoa passa, né? Para liderar, para estar à frente de algo. Mas para a pessoa que não levantou um garfo, ela tem todo um projeto lindo. E ela fica falando, não, porque eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser aquilo outro. Mas olha, eu não estou falando mal, não. Eu só estou dando uma ideia. Olha, não quero criticar, já com a lista ali das críticas. Então, a Bíblia está sendo muito enfática. Tudo isso que você quer aí falar, não fale. Nem no teu quarto. Nem levanta esse motivo de oração. Não fale. Mas a live hoje aqui, a palavra, né, de ordem é calada. Calada vence. Vai buscar o Senhor. Então, às vezes a gente acha que, não, porque realmente tem muito isso, né? No meio cristão se torna até piada, porque é uma coisa que é uma obviedade. A pessoa fica fingindo que não está falando mal do outro, que só tá motivo de oração. Olha, eu quero falar com você, Juliana, uma coisa que está me preocupando tanto. Joãozinho, olha, não quero falar mal dele, tá? Longe de mim. Mas vamos orar? Cara, se você quisesse orar, você já estava orando. Não fica falando para todo mundo orar e você mesmo não ora. Não existe isso. E a Bíblia está dizendo, não fale mal. Não empreste a sua boca para isso. Né? Então, guardemos a nossa boca para que a gente não tropece nas palavras. O muito falar, ele vai trazer, né,
maldição sobre as nossas vidas. Então, o resumo dessa live, né? A gente aqui falou de tantas coisas, mas o resumo é para nós venhamos refrear a nossa língua, nós tenhamos atenção, nós tenhamos realmente zelo e não venhamos nos assemelhar ao tolo, achando que pelo muito falar a gente está arrasando. Hoje em dia a gente chama o quê? O palestrinha. Vamos combinar quando tu vê aquela pessoa não para de falar, volta e meia dá até vontade de fazer assim, dar umas cabeçadas para ver se a pessoa percebe. Para, pelo amor de Deus, tá chato. É isso, a gente tá virando militante, a pessoa que vive de palestra. Para com isso, acalma. Todos nós precisamos, né? Senão, você falou muito sobre essa questão, finalizando aí, você falou sobre o nosso relacionamento horizontal revela o nosso relacionamento vertical. E aí, se eu chego e você percebe, muitas pessoas vão para a oração e continuam angustiadas. Por quê? Porque não estão ouvindo a Deus. As pessoas estão indo para o lugar de oração como se Deus fosse seu garçom. Eu levo ali os meus pedidos. Mas esquece que Jesus orou o quê? Ensinou a orar, né? Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Não é seja feita a minha vontade. Está aqui, ó. Tá aqui o meu pedido, Senhor. Gênio da lâmpada. Numa esfregada, realiza o meu pedido. Não. Jesus te ensinou a orar e logo no início da oração nos incitou a dizer o quê? Seja feita a tua vontade. E eu só vou descobrir a vontade de Deus se eu parar para ouvir. Então que a gente exercite isso, porque tem gente que diz, na hora da pregação Deus está falando com você. Na hora da oração é você falando com Deus. Não, na hora da oração Deus também está falando com você. Foi o que eu cheguei e comentei, né? Eu fui orar. Estava indignada, fui orar. Falei 1 quilo, Deus em 100 gramas me calou. Pronto. Um negócio. Calada, não é dessa forma. Então, a gente chega e precisa aprender a estar indo para o local de oração para chegarmos e ouvir a Deus também. Não só ir ali para falar, para dar uma lista, né, mágica para Deus realizar, mas para a gente se colocar na presença de Deus para deixar Ele falar conosco o que Ele deseja, de fato, transformar nas nossas vidas. Amém? Vamos nos encaminhar para o final. E eu lembrei que eu falei aqui que essa live seria um pouco diferente, porque eu abriria esse final aí. Quem for chegando depois, né? Nós falamos que nós abriríamos esse final para alguma dúvida que as pessoas tivessem. Tô vendo que tem um irmão que está aqui. Não sei se é uma pergunta em forma de afirmação, uma afirmação em forma de pergunta, quero dizer. Mas eu vou ler, então você que tem aí alguma dúvida, que ficou com algo, fica à vontade, os comentários estão abertos para você chegar e abençoar, tirar sua dúvida, e às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Obrigada aí pelos elogios, né, Larissa. O irmão Abraão tinha falado também alguma coisa, deixa eu só ver aqui. O que fazer quando a pessoa não consegue controlar a língua? Você, por ela, não pode fazer nada. A não ser orar. Vai clamar ao Senhor por essa pessoa. Mas também é isso. Às vezes a gente quer mandar o outro controlar a língua discutindo com a pessoa. Falando, ensinando a ela a controlar. Esse vai ser o momento de você controlar a sua e ir para o lugar de oração. Clame a Deus pela vida dessa pessoa. Senhor, faz ela te ouvir. Vai lá, dá paz, dá serenidade. Mostre para ela por que ela está ansiosa. Porque a gente fica falando muito por ansiedade, né? A gente vai ali... Muito falar demonstra um descontrole emocional. Às vezes a gente vê aquele que é falastrão, né? A gente vê como chato. Mas às vezes é um pedido de socorro dele, porque ele está inflamado por dentro. Então, olhe para essa pessoa com misericórdia, com amor. Ore por ela, não também, né, falando mal dela na oração, mas pedindo, Senhor, me dá o teu olhar para com ela. Vai lá onde ela estiver agitada, acalma o coração dela, né? Assim como o Senhor foi lá com atenção, falou para Marta, Marta, andas agitada com tantas coisas, pouco é necessário. Vai lá, palestra com ela, ministra no coração. Então é isso. Pelo outro, eu não posso fazer nada além do que orar, né? Por nós, a gente tem que controlar a nossa própria língua, mas a gente não controla a língua do outro, a não ser orar. E pior ainda quando esse outro mora com a gente, né? Tá dentro da nossa casa. É complicado. Mas não vai ser discutindo, não vai ser dizendo para a pessoa que ela tem que se calar. Ela não vai ser convencida assim. Pelo contrário, ela vai ficar mais incitada, mais inflamada para discutir. Aí entra a gente de chegar e fazer, né, o contrário, Senhor, blinda meus ouvidos, me dê a tua sabedoria.
e que eu seja pontual. Às vezes, se eu tiver que falar, que eu fale apenas uma coisa e isso acalme. E o Espírito Santo vai também te dar, com certeza, inteligência, sabedoria para lidar com essa situação. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ju, você quer pontuar alguma coisa? É porque eu saio aqui respondendo, olha aí, eu falando de não falar tanto e sair falando. Não, só para adentrar também, se quando nós não conseguimos controlar a nossa língua também, entendi um pouco assim, pode ser de duas formas, né? Forma ambígua. O problema seja a própria pessoa, né? Que tem essa impulsividade. Como a gente foi falando desde lá do início, através do Espírito Santo de Deus, né? Porque lógico que tem no dia a dia, você vai ali parar para pensar, você vai analisar a situação, será que vale a pena falar aqui? Será que vale a pena entrar nessa discussão? Né? O que isso vai trazer para mim como consequência? Mas espiritualmente falando, como a gente se disse desde o início, através da ação do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus que tem o poder mesmo de transformar aquilo que sai das nossas bocas, né? Então pode ser também uma questão da própria pessoa, né? Nessa perspectiva, aí pontuando exatamente essa questão do Espírito Santo, às vezes, quem nunca ouviu falar, não peça paciência, porque se você pedir paciência, Deus vai te dar situações difíceis para você desenvolver a sua paciência. Aí, isso daí para mim é uma frase meio vazia, não pede paciência. Então o que eu faço? Faço nada? Nem a paciência eu posso pedir, mas isso eu acho, por isso vazio, não tem uma solução. A solução basicamente a Bíblia fala, se a gente for cheio do Espírito Santo, a gente não vai satisfazer as concupiscências da nossa carne. Então não é eu buscar a paciência, não sou eu buscar a mansidão, não sou eu buscar o fruto, mas eu tenho que buscar a semente que vai gerar esse fruto. E a semente é o Espírito Santo. Então, gaste a sua energia, a sua vida na busca pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eis-me aqui. Porque aí vai vir o fruto da presença dele. Vai se manifestar, porque você vai estar cheio dele, vai se manifestar aquilo que são as obras do Espírito na sua vida. Aí vai ser consequência. Eu não vou ficar pedindo paciência, totalmente sem paciência, né? Vou pedir para Deus me dominar, ficando entalada. Porque eu só estou pensando no domínio, eu não posso falar, eu não posso me irritar, eu não posso isso, eu não posso... Eu estou olhando para as coisas e não olhando para aquele que vai me habilitar para todas essas coisas. Então, mudar a nossa visão também faz toda a diferença. Porque aí, vamos combinar, o que é mais fácil? Eu buscar a paciência, o amor, a alegria, eu ficar buscando todas essas coisas ou eu buscar só o Espírito Santo? É mais fácil eu buscar uma única coisa. E aí, da presença do Espírito Santo, é que virão essas características que não são nossas. De fato, humanamente falando, nós não temos isso fluindo em nós. Estamos no mundo caído, o pecado adentrou em nós, mas agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. E aí, sendo cheio do Espírito Santo, a Bíblia é clara e é real. Deus vai trabalhar. E quando você vê, é muito bom a gente contemplar na nossa caminhada cristã a morte do nosso eu. A morte... Gente, olha, eu fazia isso, agora não faz o menor sentido. Isso vai num processo não... Ainda que tenha a dor de, às vezes, você ali inicialmente passar pela moeda, mas quando isso vai crescendo dentro de você, isso não é mais doloroso. Eu tinha que falar, eu estou entalada. Eu me irritei, mas fiquei... Não, isso vai se tornando algo natural, algo prazeroso, porque você já está desfrutando da própria paciência do Espírito Santo para com você, do próprio amor que Deus tem por você, da própria alegria da presença de Deus. Você já está experimentando o que vem de Deus. E aí vai ser natural isso refletir através da sua vida. Então, basicamente, né? Se pudesse falar algo que eu ministro sobre a minha vida, é isso. Não vou ficar descabelada buscando um bando de coisas. Vou buscar Deus e essas coisas vão ser acrescentadas na minha vida, vai ser transformado, né? Nesse processo. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Não. Então, queridos, tem mais alguma pergunta, algo que queiram acrescentar? Fiquem à vontade. Enquanto você vai escrevendo aí, então eu e a Ju já vamos nos despedindo aqui também. Ju, eu quero primeiramente agradecer mais uma vez pela sua participação, pela sua disponibilidade. Né? Realmente aquele ex-me aqui rápido, porque glórias a Jesus com todas as pessoas que eu falei.
apesar das agendas serem realmente muito cheias, todo mundo imediatamente falou: eu só vou ver o dia, porque a disponibilidade já está aqui. Então, assim como você falou que Deus falou ao seu coração, Deus também falou muito ao meu coração através da sua vida, através da palavra. Que Deus continue te usando, continue você sendo uma bênção ali na igreja, né, de Copacabana, sendo esse machado afiado para trabalhar aonde o Senhor te colocar, vivendo cada processo para a glória de Deus. E é isso. E os irmãos que foram entrando aqui, né, ao longo dessa live, eu fico aqui o meu agradecimento também, cada pergunta, cada momento aqui, que também vocês entrando nos motivam a estar nos preparando, a estarmos continuando, então que seja uma bênção, né, compartilhada. E fica à vontade aí para você também se despedir e falar com as demais pessoas. Então, quero agradecer aos irmãos, alguns irmãos de Copa entraram aí, Bianca, o Diácono Abraão, Amanda, e Samuel. Samuel não é aqui do estado do Rio, eu só esqueci o estado de Samuel, mas ele, quando vem passar férias aqui no Rio, ele congrega lá na igreja. Muito interessante. A igreja Glória a da Deus. Copacabana tem uma característica assim de pessoas que servem, congregam, que não moram no bairro, né? Então a gente tem irmãos que moram no Arsenal, irmãos que moram em Isabel, irmãos que moram na Penha, e Deus é maravilhoso. E o Samuel, que é de outro estado, perdão, Samuel não lembro o estado agora, mas ele entrou aí também, é uma benção. E a participação de todas, a Maria Amélia também, que é uma benção. Deus abençoe sua vida. E que essa palavra continue queimando em nossos corações. E foi um prazer, foi uma honra participar. Obrigada pelo convite. E que nós possamos aí ter outras lives aí para edificar as nossas vidas. Vai ser benção. Amém. Glória a Deus. Aproveito exatamente o aviso, né? Na quarta-feira vai ter uma próxima live do capítulo 11. Nova pessoa convidada aqui também. Então, estejam vendo, tem lá nos stories quais são as próximas lives. Já salva, já se programa às 8 horas, em nome de Jesus, né? Sem emoções, que hoje a gente não conseguiu entrar logo porque foi muita emoção, mas deu certo. E eu creio que vai edificar aqui muitas vidas também. Então, que, assim, as pessoas possam estar participando. E se você entrou aqui no meio da live, poxa, eu queria ter ouvido desde o início, essa live vai ficar salva, né? Eu vou colocar no meu canal lá no YouTube. E aí, quem desejar participar, fique à vontade para chegar e depois vai procurar meu canal no YouTube não, né? Minha página aqui no Instagram é Suzana BP, não, Suzana Vieira BP. Então procure aí, também tem ali nos stories, vão estar ali escrito meu e da Ju, para que possam seguir e assim depois conseguir visualizar a live completa, tá bom? E aí eu ia finalizar aqui direto, mas eu creio que é importante a gente finalizar essa live, né? Já que foi tanta coisa diferente, a gente ainda acrescenta aqui nós estarmos orando, né? A gente já falou muito aqui do Espírito Santo, aquilo que a gente tratou não é uma obra natural nossa, mas é Deus que vai agir e trabalhar, nos convencendo dos nossos erros, nos auxiliando a sermos transformadas. Obrigada, Lara, aí, por ter compartilhado meu Instagram. Então, quem quiser seguir, fica à vontade. E então é o Senhor que vai agir na nossa vida e é por isso que a gente precisa pedir o auxílio dele. Então, Ju, eu vou pedir para você fazer essa oração daquilo que Deus ministrou ao seu coração para ministrar sobre a vida daqueles que vão ouvir agora e ouvirão mais à frente. Fica à vontade. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite, por este momento onde nós estamos compartilhando da tua palavra, onde nós aprendemos mais e mais. Mas eu peço nesta noite que o Senhor sonde os nossos corações. Papai, a tua palavra diz que quando nós ouvimos a voz de Deus, que o nosso coração não endureça. Eu não oro pela tua palavra, eu não oro pelo teu poder, porque ela já está aí. Ela tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de ministrar. Mas a minha oração nesta noite é pelos nossos corações. Que os nossos corações estejam sensíveis à tua voz. Que os nossos corações estejam abertos para que nós possamos ser moldados através do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas muito mais do que isso, que ele tem um controle, ele tem um domínio dentro da nossa alma, do nosso coração. Continue trabalhando, continue ministrando, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, que esta palavra, Senhor, que este estudo, Senhor, que este livro de Eclesiastes,
que toda a tua palavra queima e arda nos nossos corações e que vidas possam ser transformadas, vidas possam ser alcançadas para a honra e glória do teu nome. Toma a vida da Suzana nas tuas mãos, Senhor. Toma este projeto que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Papai, tem sido dias abençoadores, Senhor. Papai, continua usando ela poderosamente. Toma todas as áreas da vida dela, espiritual, ministerial, sentimental, familiar. Toma a saúde da tua filha. Que ela continue sendo disponível, Senhor, para que a obra do Espírito Santo de Deus seja feita na vida dela e através da vida dela, alcançando outras vidas. É esta oração que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, mais uma vez, que Deus abençoe rica e abundantemente a todos aqueles que estão aqui assistindo, que assistirão mais à frente. Tá? E continuemos, porque ainda temos mais 4 capítulos aí, 4 não, 3 capítulos para estudar. Vou estar colocando amanhã o capítulo 9 e na quarta-feira live e sexta-feira também live aqui a partir das 8 horas. É isso. Ju, mais uma vez, um beijinho, Deus abençoe. Beijo. E a todos, irmãos de Riachuelo, de Copacabana, galera que entrou aqui do Instagram, queridos, muito obrigada pela presença de vocês e aqueles que ouvirão, que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Beijinhos.